Então, pessoal, retomando, nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Esse texto aqui, que, bom, o conteúdo é coesão e coerência. Agora a gente vai analisar um tipo específico de coesão, que é em que vai ser utilizado o pronome relativo. Então, nós vamos estudar pronome relativo. Esse texto aqui a gente já viu no início da aula, né? E eu só quero retomar a última frase ali, assim, quer ver? A última oração aqui, quer ver? Afinal, ela foi bem recebida por ambos os lados. Não é o caso, por outro lado, de alimentar expectativas de que a resolução da ONU por si contém a onda de violência que já dura 17 meses. Que, pronome relativo. Vão ficar bem ligado que é muito provável que tenha questões usando pronome relativo. Eu trouxe aqui esse segmento da oração aqui para mostrar para vocês. A resolução da ONU contém a onda de violência que já dura 17 meses. Qual é o antecedente do pronome relativo que? Tem que começar a procurar os antecedentes. Muito bem, a onda de violência. Todos perceberam isso? Daí agora o que nós vamos fazer? Se o que está escrito aqui, que, né? O que vocês vão fazer? Olha só, o que está atrás dele? A onda de violência. Tem que fazer isso. A onda de violência. Só isso basta? Não. O que tem que fazer? Tem que pegar o anzol, pegar ali e jogar para cá. Ou o contrário, né? Vocês vão jogar a onda de violência para a oração subordinada. Que oração subordinada é essa mesmo? Oração subordinada adjetiva. Adjetiva. Então, no meu material eu costumo fazer referência, por uma questão de praticidade, né? Oração subordinada adjetiva, ela pode ser dois tipos. Só tem dois tipos para adjetiva. Ainda bem que só tem dois tipos, né? Adverbial tem 9, essa aqui só tem 2. Então, ela pode ser o quê? Restritiva e explicativa, né? Explicativa. Como é que eu sei que uma oração adjetiva, ela é restritiva e a outra é explicativa? Alguém já está estudando isso há mais tempo? A restritiva não tem vírgula. Então, não tem vírgula. Coloca assim, não, vírgula. E, vírgula. E a explicativa tem vírgula. Não é só vírgula, né, pessoal? Qualquer sinal pode ser um travessão, pode ser parênteses, pode ser uma pontuação para indicar que aquela expressão pode ser retirada. Ela é apenas uma explicação. Então, restritiva e explicativa. Então, a onda de violência que já dura 17 meses. Essa oração aqui é explicativa ou restritiva? Restringiu. Então, é só a onda de violência que dura 17 meses. Houve uma restrição, né? E o termo antecedente é onda de violência. E aí, qual é a função sintática do pronome relativo que? Porque o pronome relativo tem função sintática. E aí, joga a onda de violência para lá. Como é que fica? Vou botar aqui para vocês, A onda de violência, sujeito. Já dura 17 meses. Perceberam? Legal. Então, isso é importante. Vou usar um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Ele está com saudade da sua namorada que está viajando. Ele está com saudade da sua namorada que está viajando. A de cima é restritiva e a de baixo é explicativa. Qual das duas ele é fiel? Não queria entrar na intimidade dele, mas enfim. E aí, qual das duas ele é fiel? A primeira ou a segunda? A primeira ele é fiel? Olha só. Ele está com saudade da sua namorada que está viajando. Subentende-se que ele tem outra namorada que não esteja viajando. Conseguiram perceber isso? Agora, no segundo caso, ele está com saudade da sua namorada. Ele só tem uma. E ela está viajando. Então, a primeira, né? Ele pode ter mais uma namorada. E a segunda, eu botei uma brincadeirinha assim para aliviar o peso. Olha só aqui. Conhece o Woody Allen? É um cineasta. Gosto. Tá. Gosto do filme de Woody Allen, vírgula, que revejo sempre. Significa que eu gosto de todos os filmes desse cineasta ou só daqueles filmes
a que eu assisto com frequência? Ó, gosto dos filmes de Woody Allen que revejo, vírgula, né? Que revejo sempre. E o segundo caso, gosto dos filmes de Woody Allen que revejo sempre. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Ó, temos que aprender a diferenciar essas duas estruturas. Isso aqui cai direto em prova. E o aluno fica perdido, não consegue identificar. Vamos olhar B. Gosto dos filmes de Woody Allen, ó, ela é restritiva. Restringiu. Então, vamos pensar assim nos conjuntos, né? Então tem o filme A, B, A e C, vamos supor, né? O nome dos filmes dele. No segundo caso, assim, gosto dos filmes de Woody Allen que revejo sempre. O que significa? Vamos supor que ele só gosta de alguns tipos específicos de filme. Já no primeiro caso, ele gosta de todos e eles revê com frequência. Porque o que eu revejo sempre é uma explicação. Conseguiram perceber isso? Tem outros exemplos que ficam mais fáceis, quer ver? Não vamos usar isso aqui por enquanto. Eu vou citar o exemplo que até o professor Guido usa. E eu gostei desse exemplo, que ele é mais fácil para... Ó, teus filhos, né, que são... Eu faço fotografia e eu vou fazer um catálogo fotográfico. Só que nesse catálogo, só os filhos morenos vão ser retratados, né? Teus filhos que são morenos serão fotografados, tá? Bom, primeira coisa, qual é a oração principal aqui? Ó, quando eu uso um pronome relativo e tem dois verbos, né, em duas orações, eu vou ter um período composto por subordinação. Qual é a oração principal? Subordinação é assim, ó, tem uma oração principal e uma subordinada. A subordinada é um pedaço da principal. Qual é a principal aqui? Oração principal. Teus filhos serão fotografados. Oração principal, né? E o que são morenos? Que oração é essa? É a oração adjetiva, né? Que são... Ah, aqui faltou um verbo. Teus filhos, desculpa, aqui faltou o verbo. Teus filhos que são, ó, claro, por isso que são morenos, né, serão fotografados. Então, teus filhos que são morenos serão fotografados. Oração principal, oração subordinada. Que oração é essa? Oração subordinada, adjetiva. E aí, ela é restritiva ou explicativa? Restritiva, porque não tem vírgula, né? Restritiva, ela restringiu. Tá, vamos pensar o seguinte, como é que é o conjunto aqui? Como é que é esse conjunto? Ó, ele tem filho moreno, loiro, ruivo, moreno e moreno. Do jeito que está escrito aí, quem é que vai ser fotografado? Só os morenos, eu estou restringindo. Então, só este e este e este. Então, teus filhos que são morenos serão fotografados. Significa que os outros não serão. Agora, se eu pegar e botar uma vírgula aqui, ó. Teus filhos, vírgula, que são morenos, vírgula, serão fotografados. Como é que eu entendo? Como é que fica agora o conjunto? Como é que fica o conjunto? Isso, todos são morenos. Essa parte do conjunto é bom porque fica mais fácil perceber a diferença. Não é, às vezes na primeira a gente não consegue pegar, mas com o tempo a gente vai analisando, vai fazendo os exercícios da apostila, vai lendo o material, reassiste a aula e começa a pegar mais coisa. Não. Isso aqui, aposto, não tem verbo. Aqui tem um verbo, é uma oração adjetiva. Ó, os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. Isso aí é antigo, tá? Ó, os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. Qual é a diferença entre a primeira e a B? Ó? Os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, devem perder seus cargos. Qual é a diferença semântica? Semântica de sentido. Semântica de sentido. Como é que é o conjunto do Ali? Corrupto, corrupto, honesto, corrupto, honesto e honesto. No primeiro exemplo ali, os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. Exemplifica esse meu conjunto aqui?
Só eu estou restringindo, só vai perder o cargo este e este e este. Porque eu restringi, dentro de um universo, eu restringi os elementos. E no segundo caso, os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, devem perder seus cargos. Todos são corruptos, então aqui o conjunto é esse aqui, ó. Todos são corruptos e, portanto, todos devem perder seus cargos. Tem muita diferença de sentido, né? Então, apenas os políticos que são corruptos devem perder os cargos, e aqui todos os políticos são corruptos e, portanto, devem perder seus cargos. Isso cai direto em prova, tá? Então, vamos ficar. Mais um exemplo. Ele tem amor às plantas que cultiva com carinho. Como é que eu sei que... Primeiro vamos começar bem do zerinho, né? O que? Como é que eu sei que esse aqui é pronome relativo? Primeiro, posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, né? Então, ele tem amor às plantas, as quais cultiva com carinho. Dá. Esse que ele retoma quem? As plantas. Isso aqui é um período composto por coordenação ou subordinação? Subordinação. Por quê? Porque eu tenho o que é um pronome relativo, que vai ligar o quê? Qual é a oração principal? Ele tem amor às plantas. E qual é a subordinada? Que cultiva com carinho. Ela vai ser sempre o quê? Subordinada, substantiva, subordinada, adjetiva, e aqui no caso ela vai ser restritiva, porque não tem vírgula. Agora eu pergunto, como está escrito ali, ele ama todas as plantas ou só as plantas que ele cultiva com carinho? Restringiu, só aquelas que ele cultiva com carinho. Tá? E se eu escrevesse assim, ó, ele tem amor às plantas, vírgula, que cultiva com carinho. Todas as plantas, inclusive aquela que ele cultiva com carinho. Tranquilo até aqui? Olha a vírgula, não pode esquecer a vírgula. Como é que a banca coloca na questão? Se retirarmos a vírgula antes da palavra que, prejudica, claro que prejudica, modifica todo o sentido do texto. Eu vou transformar uma restritiva, vou transformar uma explicativa em restritiva, muda completamente o sentido da oração, né? Agora olha só aqui. Qual é a função sintática? Eu quero ver se alguém consegue. Qual é a função sintática do que? Ele tem amor às plantas que cultiva com carinho. O que está aqui, ó. Que, né? O que está atrás do que? O que recupera? As plantas. Joga as plantas para o lado de lá. Onde é que ela vai cair? Ela vai ser o quê? Sujeito? Vai ser objeto direto? Objeto indireto? Complemento nominal? O que ela vai ser? Qual é a função sintática que as plantas vão assumir na oração subordinada adjetiva, aqui no caso restritiva? Primeiro é o seguinte, ó, uma dica legal. Sempre procure o sujeito. Quem é que cultiva? Ele. Está ali, ou elíptico, oculto e desinencial. Está ali. Então não pode ser o sujeito. Quem cultiva, cultiva alguma coisa. O que ele cultiva? Então, o que vai ser o objeto direto? Então a função do que, como pronome relativo ali, é objeto direto. Ó. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Ó. Ele cultiva as plantas com carinho. Ele é o sujeito. Quem cultiva, cultiva algo, né? Algo, né? O que ele cultiva? As plantas, objeto direto. E o que é com carinho? Adjunto adverbial de modo. Muito bem, ADVB de modo. Mas geralmente as bancas não perguntam o tipo de ADVB. Normalmente não, mas é saber. É a forma como ele cultiva, né? Olha como é que apareceu na FEPESE. Uma questão. Palco de grandes transformações artísticas que sacodem a Europa desde a Idade Média e casa de importantes filósofos, pensadores, a capital da região da Lombardia chegou aos tempos modernos em ótima forma. O pronome relativo em que sacodem a Europa introduz uma oração subordinada. 2015, questão relativamente recente, né? Adjetiva explicativa, restritiva, causal, temporal, subjetiva. Primeiro que eu sei que se esse que aqui é um pronome relativo, ela vai ser o quê? Adjetiva, né? Então ela vai ser adjetiva. Tem vírgula? Tem. Então ela só vai ser o quê? Explicativa. Palco de grandes transformações artísticas que sacodem a Europa desde a Idade Média.
Agora eu vou perguntar para vocês, não está na questão, né? Mas se ela perguntasse qual é a função sintática do quê? Quem é que o que retoma? As grandes transformações artísticas. Joga as grandes transformações artísticas para a oração subordinada adjetiva. Ó, as grandes, deixa eu ver se eu botei ali. Botei. Ó, as grandes transformações artísticas sacodem a Europa. Sujeitos. Elas, sujeitos. Sacodem a Europa, né? Ficou mais ou menos? Ficou tranquilo? Ó, tem um exercíciozinho aqui que vai ajudar... não, depois vai aparecer o exercício. Ó. Pronome relativo. O que ele vai fazer mesmo? Vai ligar duas orações. Que oração ele vai ligar? Uma subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. O ônibus comporta poucos passageiros. Nós estávamos nesse ônibus. Como é que eu uno essas duas orações formando o período composto subordinado? O ônibus em que estávamos comporta poucos passageiros. Qual é a oração principal? O ônibus comporta poucos passageiros. Qual é a oração subordinada? Em que estava. Mas professor, por que essa preposição em aqui? Porque quem está em algum lugar. Então esse em não pode desaparecer, a preposição não pode desaparecer. Ó, pronome relativo. Ela vai ser restritiva? Sim, não tem vírgula, restringiu. Então, só para mostrar para vocês o processo. Precisa memorizar as preposições? Precisa. Olha aqui, ela está aqui, ó. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Então, temos que saber as preposições. Vamos dar uma olhadinha na tabelinha dos pronomes relativos. Alguns variam e alguns não variam. Os que são invariáveis é o que, quem, onde e quando. E os que variam é o qual. Mas qual é a diferença do que para o qual? O que e o qual, eles são equivalentes, porque eles são universais. O que e o qual pode ser para quê? Para pessoa, para coisa e para lugar. Então ele pode fazer esse tipo de referência, né? Olha só aqui. Então, o qual é igual ao que? Só que eu posso colocar o qual sozinho... o qual com pronome relativo, não como um pronome interrogativo, tá? Aqui ele é relativo. O qual deve vir sempre com um artigo, ó. O qual, a qual, os quais e as quais. O que não admite artigo na frente dele. O que não admite artigo. Isso faz muita diferença, tá? Mas vamos lá. Vamos começar com os invariáveis, tá? O que é universal, né? Ele vale para pessoas, coisas e lugares. Deixa eu ver qual é o próximo. O quem. O quem vale para quê? Quem? Só pessoa. Quem é personativo? É só para pessoa. Pessoal, segundo a norma culta da língua portuguesa, que é essa que a gente está estudando aqui. E onde? Só para lugar. O onde é locativo, só pode ser para lugar, de acordo com a norma culta. E o quando? Tempo. Muito bem. Começa por aí. O qual, agora vamos pegar o lado de cá. O qual é igual ao que? Também pode ser para pessoas, coisas e lugares. O cujo. Cujo é um dos que mais caem em prova. O cujo, ele é personativo, alguma coisa de alguém. Então tem que ter um possuidor e uma coisa possuída. O cujo, né? Então ele é possessivo, é um relativo possessivo. E o quanto é relacionado a quantidades, números, né? Vamos lá então. É a brisa da marinha que chega ao Planalto Paulista. Como é que eu sei que esse que é o pronome relativo? Substitui por o qual, né? É a brisa marinha a qual chega ao Planalto Paulista. Qual é o elemento que esse que retoma? Tem que ser sempre um substantivo, né, gente? Uma expressão substantivada. A brisa marinha, né? Marinha como adjetivo, a brisa, né? É o substantivo, né? É a brisa marinha. E aí, pessoal? É a brisa marinha que chega ao Planalto. Que é o sujeito. Todo mundo percebeu que esse que é o sujeito? Porque ele não está no lugar da brisa marinha? Então a brisa marinha chega. Quem é que está chegando? Ela? Sujeito. Ana é a aluna com quem Pedro tem afinidade. Quem? Quem? A aluna. Que no caso vai ser a Ana, né? Ana. Então, o que essa preposição está fazendo ali? O com? Quem tem afinidade
tem afinidade com alguém ou com alguma coisa. Esse com não pode desaparecer. Então, ó, a aluna, né? No caso, a Ana. Então, a preposição rígida é com. Pedro volta de São Paulo, onde mora há 3 anos. Qual é o elemento que... Ah, tá, aqui é complemento nominal. Porque assim, ó, Pedro tem afinidade com Ana. Então, o que ele tem? Afinidade. Só que a afinidade tem sentido completo? Não, vai precisar de um complemento. Por isso que a função sintática é o complemento nominal. Pedro volta de São Paulo, onde mora há 3 anos. Quem é que mora? Pedro. Pedro mora em São Paulo. ADVB do lugar. Né? Então a gente já sabe que a função sintática vai ser ADVB. O onde vai ser sempre advérbio de lugar. ADVB de lugar. Ana aguarda o momento esperado, quando o gabarito será divulgado. Momento esperado. Né? Quando? Momento esperado, adjunto adverbial de tempo. Não se pode ferir um direito o qual vise a garantir a educação. O qual faz referência a um direito. Daí vai ter a função do sujeito. O direito, ó, joga para lá. O direito visa a garantir a educação. E este é o carro cujo dono cometeu uma infração. Quer dizer, ó, possuidor, coisa possuída. O dono do carro. Então, né? O dono do carro, possuidor, coisa possuída. O cujo ele vai ser sempre adjunta de nominal, a função dele, né? Ele vai estar relacionado a um nome. Aqui é um exercício que vai fixar bem esse conteúdo. Olha só. Esse aqui a gente já viu, né? Ele está com saudade da sua namorada que está viajando. O que retoma a namorada, que é o referente, a sua namorada, né? A sua namorada está viajando. Qual é a função, então, do que? Sujeito, ó. O que é o sujeito, ó? A sua namorada está viajando. Legal. O aluno lê o texto que o professor recomendou. Qual é você tem que dizer qual é a função sintática do que? Se é sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passivo ou adjunto adverbial. O aluno lê o livro que o professor recomendou. O professor já é o sujeito, né? Você tem que jogar aquilo que o que retoma para o lado de cá. O que vem para cá? O texto. O professor recomendou o texto. Então, qual é a função sintática? VDD, objeto direto. Né? O que eu recomendei? O texto, objeto direto. Objeto direto. Todo mundo entendeu até aqui essa questão? Tá. Este é o texto de que os alunos precisam. Os alunos sujeito, né? O texto vai vir para cá também. E precisam. Daí vão lá, viram como foi importante entender a questão da predicação? VTD, VTI, VTD, VTI, VTD e VIVL. Então, quem precisa, precisa de VTI, verbo transitivo indireto. E o que vai ser o texto ali, o do texto? Objeto indireto, porque quem precisa, precisa de. Objeto indireto, né? Esta é a cidade em que nasci. Em que nasci. Né? Vamos lá. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Que nasci. Eu. Só quem nasce sou eu. Eu nasci, tu nasceste, ele nasceu. Eu nasci. Quem nasce, nasce em algum lugar, na cidade. Então vai ser o quê? ADVB do lugar, né? Tá difícil, né? Ó, vai ser a ADVB do lugar, porque quem nasce, nasce em algum lugar. Posso substituir em que por onde? Posso ou não posso? Esta é a cidade onde nasci. Posso substituir, porque o onde é locativo. E o em que também aqui nesse caso é locativo. Estes são os erros de que Pedro é capaz. Ó, Pedro, sujeito. É verbo de ligação. Capaz, predicativo de sujeito. Toda vez que eu tenho um VL, eu tenho um PS, predicativo de sujeito. Só que se eu falar assim para vocês, né? Ah, Pedro é capaz. Tem sentido completo? Não. Quem é capaz de alguma coisa. Só que esse de, ele surge da palavra capaz, que é um adjetivo. É um adjetivo que não tem sentido completo, precisa de um complemento nominal. Complemento nominal, que surgiu a partir da necessidade de um adjetivo, né? Que não tem sentido completo. Tem adjetivo que tem sentido completo, tem uns que não tem, né? Por exemplo, o branco tem sentido completo.
precisa de um complemento, né? Mas aqui precisa. Aquela é abelha porque fui picado. Qual é o sujeito dessa oração? Que fui picado? Eu. Eu fui picado. Isso aqui está na voz ativa ou voz passiva? Eu fiz alguma coisa? Não. Então eu sou paciente nessa estrutura. Então, por que fui picado? Eu fui picado pela abelha. Então é o agente passiva. A P agente passiva. Pode ser que a banca questione esse tipo de coisa. Mas o mais importante é identificar quais são os pronomes relativos e quais os referentes, né? Quais os referentes, e é claro também a função sintática, se for possível, né? Vamos lá, FEPESE. O lixo urbano, problema é imenso no país, preocupa todos nós. Aí a banca propõe, é cujo ou cujo? Pessoal, não existe cujo e nem cuja, já corta isso diretamente. Não existe. Eu falei para vocês que o cujo, né, não pode ter artigo nem antes nem depois. Então vai ser o quê? Cujo problema. Essa é uma questão, os políticos não gostam. Que ou de que? Quem gosta, gosta de. A preposição de não pode desaparecer. Então teria que ser o quê? De que? Essa é uma questão de que os políticos não gostam. Só que eu digo assim, na linguagem coloquial do dia a dia, a gente usa o de que, a gente gosta de. Esse é o carro que eu gosto. Não, teríamos que corrigir. Este é o carro de que eu gosto. Mas ninguém fala assim, né? Vamos lá. O legal da FEPES é o seguinte, que se vocês conseguirem duas, já conseguem matar tudo. Mas nem sempre é assim, né? A melhor solução para o lixo diz respeito, mudança de comportamento das pessoas. Então, alguma coisa diz respeito a alguma coisa, né? Então, temos que ter a crase, diz respeito a algo. Se você colocar mudança no masculino, como é que fica? Diz respeito ao processo. Ao processo. Aí você sabe que ali tem uma crase. É um macetezinho, né? E por último, essa mudança, confio, é a saída mais econômica para o problema. Quem confia, confia em. Então tem que ser em que confio. É muito comum esse tipo de questão nas provas da banca FEPESE. Por isso que é importante saber identificar a preposição, né? E aí já ajuda bastante, porque daí essa questão envolve o quê? Pronome relativo e regência verbal e nominal. Tem que saber a regência também, né? Mais uma. A praia, águas me banho é em ingleses. Aí, cujas, cujas A você já pode cortar na hora. Cuja A não existe. Não existe nem a C nem a E, né? A praia. Quem se banha em. Já começa a pensar na regência. Eu me banho na água. O que é o na? É o em mais a, né? Vamos lá. A cidade, mais gosto é Biguaçu. De que, né? De que mais gosto. Porque quem gosta, gosta de. São válidos os protestos, o povo vai às ruas. O povo vai às ruas pelos protestos, né? Então, pelos quais o povo vai à rua. Ou poderia ser também porque separados, né? Temos certeza, o Papa Francisco ama a todos. Sim, tem que ser de quê? Porque quem tem certeza de alguma coisa, né? Então, só pode ser essa, tá certinho, em cujo, né, de que, pelos quais, é isso aí, certinho. Mas, né, tranquilo. Vou mostrar para vocês um outro processo bem legal, juntar duas orações formando período composto, que vai ser adjetivo, né, subordinado adjetiva. O diretor promoveu o assistente. Eu não simpatizava com o assistente. Por que eu pintei o com verde? Porque a preposição não pode desaparecer, ela está ali. O assistente é pessoa, é coisa, é lugar, é tempo, o que é? É gente. Então, se é gente, o que vai ser? Quem? Gente é quem. E eu, então, já matei a charada. Com quem? Com quem? Então, o diretor promoveu o assistente com quem eu não simpatizava. Mas o que também não pode ser, e o qual também não pode ser? Pode, eles são universais. Como é que ficaria? O diretor promoveu o assistente
Se fosse qual, como é que seria? Com o qual, e se fosse que, com que. Né? Pode ser também. Pode ser com o qual e também pode ser com que. Pode ser isso, né? Muitas vezes temos que desempenhar funções. Nós não gostamos dessas funções. O de não pode desaparecer, porque quem gosta, gosta de. Quem não gosta, também não gosta de. Função é uma coisa. Então vamos lá, como é que ficaria? Muitas vezes temos que desempenhar funções de que não gostamos ou das quais não gostamos. Né? De que ou das quais. Não está ficando mais claro agora? Qual é o problema disso? O problema é que a gente não costuma usar os pronomes relativos e, principalmente, a gente usa alguns, né? Não todos. No dia a dia a gente usa o cujo. Vocês usam o cujo no dia a dia? Eu uso, mas é porque eu sou professor de português, talvez não usasse, né? Mas assim, o cujo é mais para uso literário, mas né, é possível. Agora, a regência também é importante, tá? Não podemos esquecer da regência. O funcionário fora condenado injustamente. Eu intercedi pelo funcionário junto ao conselho. O funcionário é gente. É gente? É. Então é quem? E quem intercede, intercede por. O que é o pelo? É o por mais o. Né? Per mais o, por mais o. Então, como é que ficaria? O funcionário por quem eu intercedi junto ao conselho foi condenado injustamente. Ah, pode ser, mas também pode ser pelo qual. Pelo qual. Lembra que o qual tem que ter o artigo, então vai ter que gerar o pelo qual. Ó. Pela qual, pelos quais e pelas quais. Aqui, como é masculino singular, vai ser pelo qual. Se fosse feminino, pela qual. Né? E assim vai. Legal, pessoal? Conseguiram pegar bem essa. As provas são insuficientes. Nós dispomos dessas provas. E aí, quem dispõe, dispõe de. É que ficaria. As provas de que dispomos são insuficientes. Lembrando que a oração principal é as provas são insuficientes. E a oração subordinada adjetiva, de que dispomos. Porque quem dispõe, dispõe de. Tem outra possibilidade? Das quais, né? Porque são elas, das quais dispomos. Ou, só tem as duas, né? Das quais dispomos. Posso também. Como vocês tratam os alunos, vocês lidam com esses alunos. Aluno é gente? É. Então vai ser o quê? Quem? E aí, o com não pode desaparecer. Com quem? Né? Com quem? Então, como vocês tratam os alunos, com quem vocês lidam? Tá, tudo bem, com quem? Posso botar qual? Posso, como é que ficaria? Com os quais. Daí tem que botar o artigo do os, ó. Com os quais, né? Com os quais. Com os quais vocês lidam. Né? Posso botar aqui? Posso. Com que vocês lidam. Fica, né? Não fica muito, né? Agora já está tudo prontinho, não precisa juntar nada. Só saber qual é o pronome relativo e se tem alguma preposição regida por algum verbo ou por algum nome. Ó. Lembrando que quando um verbo rege um complemento, é regência verbal. E quando um nome rege um complemento, é regência nominal. Não vão confundir as coisas. A apresentação foi das mais longas, tenho assistido. Lembrando, pessoal, que quem assiste no sentido de ficar sentadinho vendo alguma coisa é um verbo transitivo indireto, é um VTI. Por exemplo, tu já assististe a algum jogo? Tu já assististe a algum jogo? Ou tu? Já assististe a algum jogo? Daí todo mundo fica com medo agora de responder, né? Porque eu sou muito, né? Bom, olha só. Eu acho que tu nunca assististe algum jogo, ou um jogo, eu acho, mas eu não posso garantir. Qual vai ser a diferença de sentidos? Por exemplo, se ele assistiu um jogo, ele foi no estádio e prestou ajuda, ele estava na produção, ele estava prestando auxílio à produção do jogo, como técnico, preparador, sei lá, qualquer função, né, esportiva ali do caso, daquele evento. Agora, o que nós assistimos normalmente ao jogo?
Aí eu fico sentadinho vendo sim. Porque o ver é transitivo direto. Eu vejo o jogo, mas eu assisto ao jogo, no sentido de ver. Então, tem regências diferentes, né? Então, o que tem que acontecer? Tem que ter a preposição a, ó. Ó, a apresentação foi das mais longas, a que tenho assistido, ou a qual tenho assistido. Por que gerou a crase? Porque quem assiste a qual, gerando a crase. Daí vai ter. Este é o cargo, tchan podia aspirar. Aí é uma questão de regência também, né? Quem aspira no sentido de desejar é diferente no sentido de cheirar. Então, se eu aspiro o ar dessa sala, é VTD. Eu aspiro o quê? O ar. Eu aspiro o ar. Mas aqui não é aspirar no sentido de inalar, é no sentido de almejar. Então vai ser o quê? Um VTI. Quem aspira a alguma. A que vocês estão aspirando? A quê? Ao cargo no DEAP. Então, vocês aspiram ao cargo. E se fosse alguma coisa no feminino, como é que seria? A carreira. Vocês aspiram a carreira, daí teria a crase. Né? Porque vocês aspiram ao cargo, né? Porque daí é masculino. E assim vai indo, né, pessoal? Bom, o que eu vou fazer? Vou dar um pulo, porque agora tem uma série de expressões aqui que a gente já tinha visto, né? Que vão se repetindo. Essa questão aqui é bastante interessante. Ó. Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Estou no slide 66. Deu, funcionou. Analise as frases abaixo. FEPES também. Ó. Este é o horto florestal do Córrego Grande. Tchan, pista de terra batida, gosto de caminhar. Aí vocês agora já têm todo o conhecimento para poder acertar essa questão. A pista é do horto florestal do Córrego Grande. Então, possuidor e coisa possuída. Eu já sei que é cuja, né? Agora, tem preposição antes ou não tem? Quem caminha, caminha em alguma pista. Então, a preposição regida pelo verbo caminhar. Quem caminha, caminha em. Não posso desaparecer com essa preposição. Um dos lugares, mais ouço falar, é o Parque Estadual das Araucárias. Por quê? Porque eu ouço falar de algum lugar. Essa preposição desaparece. Posso substituir o de que por dos quais? Posso, porque eles são compatíveis. Agora a banca ela podia ser um pouquinho mais ardilosa. Ela podia jogar o dos quais aqui para confundir. Ela não quis, né? Ela poupou o aluno. Mas vamos lá, porque ambos estão corretos. O estado desejo trabalhar é este. Isso, porque olha só, quem deseja trabalhar em algum lugar. Mas eu posso também usar o onde. O onde não precisa do em, porque o onde é sempre locativo. Então, o estado onde desejo trabalhar é esse, o estado em que desejo trabalhar é esse. Tanto faz. Os dois estão corretos. Tá? E agora encontrei meu colega, o pai trabalha na Casan. Ó, o pai do colega, possuidor e coisa possuída, então vai ser cujo, né? Só que daí, a cujo o nunca existe, já falei para vocês, né? Então só pode ser o quê? Cujo, né? Cujo, o pai do meu colega. É simples, agora uma coisa eu vou dizer para vocês, até o pessoal que está assistindo online lá, né? Temos que exercitar, se não fizer exercício, isso aí se perde, e pode ser a grande pegadinha, né? Aí depois tem outras, né? Vamos lá, veja bem esses documentos, se tem ouvido falar. Alguém tem ouvido falar? Isso, dos documentos. Pode ser de que ou pode ser dos quais. Tanto faz. Aqui eu não botei os dois, mas pode ser. Veja bem estes fatos a que se dedicaram horas de investigação. Ó. A que? Porque alguém dedicou horas de investigação aos fatos, né? Dedicaram aos fatos. Veja bem essas fotografias. Brilho fala aquele profissional. É o brilho da fotografia, de cujo brilho. Né?
Veja bem essas pessoas, tchan, se extraem as mais terríveis confissões. Eu extraio o quê? As mais terríveis confissões. De quem? Das pessoas. Então esse D não pode desaparecer. Tá? Bom, pessoal, eu vou passar um pouquinho rápido. Esse aqui eu acho legal. Quer ver aqui? Ó. Esses são os filmes tchan, assistir. Eu já falei para vocês que o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto. E a preposição regida vai ser a. Então, esses são os filmes a que ou aos quais assistir, tanto faz. Esta é a autora. A obra é da autora. Eu sei que é cujo. Mas quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Verbo transitivo é indireto. Então, aquele a vai existir, mas cuidado. Esse a, pessoal, não é artigo. Esse a é uma preposição regida pelo verbo referir-se, que é um transitivo indireto. Então, a cuja obra me referi. Este é o autor. Só que quem gosta, gosta de. O de não pode desaparecer. De cuja obra gosto. De cuja obra gosto. E este é o autor, tchan, tenho simpatia. Quem tem simpatia por. Eu tenho simpatia por alguém. Por quem, né? Ou pelo qual, ou por quê. Mas tem que ter o por. Quem tem simpatia por. Né? Ficou mais fácil agora? Descompliquei ou compliquei? Não, eu estou mostrando porque é assim que pode cair na prova. Vamos pegar o preferir, que estava ali na questão, né? Preferir. O preferir, eu já estou entrando um pouquinho na regência, mas dá tempo ainda porque eu vou fechar com a preposição. Preferir, quando eu prefiro alguma coisa em detrimento de outra coisa, é um VTDI. Só aquilo que eu quero é o objeto direto e aquilo que eu não quero é o objeto indireto. Vamos observar aqui, Eu prefiro leite a café. O que é objeto direto? O leite. E o que é objeto indireto? O café, aquilo que eu não gosto. De que eu não gosto. De que eu não gosto. Então, objeto direto e indireto. Nós preferimos carne a legumes. Objeto direto e objeto indireto. Por que não tem crase aqui mesmo? Quando o A está no singular e a palavra seguinte está no plural, nunca tem crase, tá? É um erro que o pessoal comete. Agora o paralelismo, e aqui também não tem a carne, não tem paralelismo. Paralelismo sintático. Prefiro leite a café, sem artigo. Prefiro o leite ao café, com artigo. Prefiro Guaraná a Coca-Cola, sem artigo. Prefiro o Guaraná a Coca-Cola com artigo e com a crase. Todo mundo entendeu essa crase aqui? Porque se aqui tem artigo, aqui também tem que ter, por uma questão de paralelismo. Aí que vai gerar. Se bem que quando vocês tiverem a aula de crase, vai ficar mais claro esses segmentos. Aqui é aquela brincadeirinha que eu fiz, eu prefiro o quê? HB20 ou Honda Fit? Eu prefiro Honda Fit e HB20. Ela prefere saia ou vestido? Ela prefere saia a vestido, ou vestido a saia. Agora, para ter crase, como é que seria? Ela prefere o vestido a saia. Muito bem. E daí o paralelismo gerou, né? Corrija essa frase aqui. Ela prefere mais viajar para a Europa do que viajar para os Estados Unidos. Ela prefere viajar à Europa a viajar aos Estados Unidos. Não tem esse mais do que... Não existe nada disso, tá? Ela prefere viajar à Europa a viajar aos Estados Unidos. Isso aí é só preposição, tá? Porque eu não posso ter crase antes de verbo. Certinho? Tá. Polissemia é o fato de uma palavra ter mais de um sentido. E esse sentido vai ser estabelecido pelo contexto. Polissemia, polissemia. Ele precisa consertar o cabo da foice. Cabo, instrumento. Atravessando o Cabo Canaveral. Cabo, região geográfica, como uma baía, né, uma ilha, um cabo. O Cabo Américo foi promovido a sargento. Cabo, uma função militar, né? O funcionário deu cabo dos documentos, deu fim. O cabo eleitoral apoiava o candidato, função eleitoral. E ele precisa trocar o cabo telefônico, o fio. Perceberam? Então essa é a palavra cabo, ela é polissêmica, tem vários significados, né? Só o contexto permite identificar os significados.
FEPESE, 2017. Eu adaptei porque era uma questão muito grande, né? Em a manga da camisa sujou ao chupar uma manga. Temos um exemplo de polissemia, certo ou errado? Certinho. A manga, a fruta e a manga, né, da camisa. A manga, a fruta. Vamos lá. Quantas possibilidades de significado podemos ter com o uso da palavra papel? Vocês vão dizer, tá? A impressora ficou sem papel. É folha, é personagem, é atitude, repreensível, é atribuição ofício ou é cédula? Muito bem, folha, né? Para impressão. Seu papel na novela era fácil. Personagem, que papel? Ou que papelão, né? Que papel? Atitude repreensível. O papel do médico também é de prevenir as doenças. Atribuição, a agência não aceita moedas, só papel. Fácil, né? Só para vocês fixarem que isso é polissemia, isso é polissêmico. O nome pode espantar, mas o conceito é muito simples, né? E tal. Olha como caiu numa prova. 2016, A polissemia, a possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases, exceto em exceto. Ele quer o exceto. Os surdos da bateria não escutam o próprio barulho. Surdo é polissêmico? Sim, polissêmico. CBN, a rádio que toca a notícia. A palavra rádio é polissêmica? Pode ser o rádio e pode ser a rádio, a emissora ou o aparelho, né? Então também é polissêmico. E toca também é polissêmico, né? Também polissêmico. Na vida tudo é passageiro, menos o motorista. Passageiro, né? De algo que passa ou a pessoa que está conduzindo o veículo. Não, aliás, está sendo conduzida. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Toda a polissêmica, o dente do pente, né? E morde. Dente não morde, quer dizer, fazendo, né? E tal. Então, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Essa vai ser a resposta porque não tem, ele quer o exceto, né? O exceto. Uma questão fácil, né? Mas se vocês não soubessem que era polissemia, eu ia ficar meio patinando, perdendo tempo na hora de resolver a questão. Intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro texto. Há uma participação de um texto no outro texto. Qual é a intertexto? O texto aqui pode ser num sentido amplo. Por exemplo, um cartaz pode ser um texto. Um quadro pode ser um texto. Uma propaganda pode ser um texto. Qual é a intertextualidade que vocês veem aqui na revista Rolling Stone? Os Simpsons fazem a história, estão fazendo a história do rock, né? Fazem a história do rock. E aí os Simpsons estão passeando na Abbey Road, que é aquela rua em Londres, onde os Beatles gravaram um famoso disco, né? Então, está fazendo essa intertextualidade. E essa intertextualidade aqui é comparando um quadro modernista, né? Da Tarsila do Amaral, que é o Abapuru, com a propaganda da sandália. Então, existe um texto dentro de um outro texto dialogando. E a propaganda da Bombril, a Mona Lisa fazendo inferência, né? Então, o que é intertextualidade? Acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Vamos ver. O segmento do texto da crônica que não atesta a intertextualidade como uma das marcas da textualidade, ele quer que não tem intertextualidade. Aquilo que o Oscar Wilde dizia apenas por humorismo, nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã, não é no Brasil uma deliberada norma de conduta. Tem intertextualidade, quer dizer, existe um texto dialogando com esse texto? Sim, aquele dito popular, né? Nunca devemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O brasileiro adia, logo existe. Tem intertextualidade? Então, olha só, a intertextualidade depende do quê? De um conhecimento amplo da nossa cultura, da nossa leitura, né? Qual é a intertextualidade que nós temos aí? Penso, logo existe, do René Descartes, né? Penso, logo existo. Então essa última aqui é que não tem a intertextualidade, porque teria que ler o texto, ia demorar um pouco para fazer a questão. Legal, pessoal? Entenderam então o que é intertextualidade? Agora a gente viu até agora a coesão, né? Agora está na hora de dar uma olhadinha na coerência. O projeto estava incompleto porque prescindia de mais detalhamentos.
Coerente ou incoerente? Produz sentido? Ah, não. Por quê? Porque prescindir é dispensar. Então, ó, o projeto estava incompleto porque dispensava mais detalhamentos. Se ele dispensasse detalhamentos, estaria completo. Como é que eu corrijo isso? Eu posso dizer assim, quer ver? Ó? Ele estava completo porque prescindia de mais, porque ele dispensava mais detalhamentos. Cuidado com esse verbo é perigoso. Ele diz o que ele não é. Hã? Aqui. O ofício... sim, também tem a segunda possibilidade, né? O ofício das letras era a defesa das mulheres. Significa que as mulheres não podiam exercer esse ofício por ser-lhes proibido? Ele era defeso. O que é defeso? O que é o defeso do camarão? Eu não posso pescar camarão. Então é proibido, né? Sim, há muito tempo atrás as mulheres não podiam escrever. Então, sim, defesa proibido. Se eu disser assim, ó, a bebida alcoólica é defesa das crianças. Tá certo, criança não pode beber bebida alcoólica, né? Ela escolheu se dedicar à sua família em detrimento da sua carreira profissional. Significa que há contraposição entre dois elementos, sendo que um é escolhido e o outro é recusado, prejudicado. Verdadeiro ou falso? Ela escolheu se dedicar à sua família, em detrimento da sua carreira profissional. Verdadeiro ou falso? O pessoal fica assim. O que ela fez? Ela ficou com a família. O que aconteceu com a carreira dela? Se prejudicou. Então está certo. Né? Então está certo. Coerente, essas duas aí estão coerentes. Todo mundo percebeu ali? Em detrimento? Né? O menino correu excessivamente, porém ficou muito cansado. Coerente ou incoerente? Incoerente. Porque olha só, o porém, ele tem que quebrar uma expectativa. Ele quebrou? Não, porque quem corre fica cansado. Como é que eu corrijo isso? É só negar. O menino não correu excessivamente, porém ficou muito cansado. Ou então, o menino correu excessivamente, porém não ficou muito cansado. Daí daria. É só jogar uma negação, né? Só jogar um não ali que ele... Ou um ou outro, né? Não pode ser os dois. Agora, se eu usar portanto, conclusivo, funcionou. O menino correu excessivamente, logo, portanto, ficou muito cansado. Conclusivo, ele vai funcionar. Certinho? Sereias existem? Vamos ver. Reais ou imaginárias, desvende os segredos dessas criaturas lindas e encantadas. Um som mágico, hipnotizador, que faz a gente esquecer-se de tudo. Dizem que assim é o canto das sereias, criaturas metade gente, metade peixe. Na verdade, elas não existem, mas por muito tempo pessoas de diferentes lugares do mundo sentiram uma mistura de medo e curiosidade de ver uma sereia de perto. Não se sabe a origem da lenda, mas esses seres mágicos aparecem em um texto muito antigo, a Odisseia, escrita há quase 3.000 anos por Homero, na Grécia Antiga. O livro conta as aventuras do herói Ulisses e fala de sereias que cantam para fazer os marinheiros perderem o rumo. Diz que, ao passar por elas, Ulisses, muito sabido, tapou os ouvidos da tripulação e se amarrou ao mastro do navio. Assim, pôde ouvir sereias sem correr o risco de segui-las. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas. Ulisses é o personagem principal da narrativa? Tá, esse texto é uma narração? Não é narração. Ele faz referência a uma narração, mas esse texto não é uma narração. É o quê? É um dissertativo argumentativo, né? Então já não é. É uma tipologia dissertativa argumentativa. Então a primeira já está errada. Muitas pessoas de diferentes lugares do mundo já ouviram a sereia e ficaram com medo? Olha só aqui, ó. Na verdade elas não existem, mas por muito tempo, ó, muito tempo. O muito é o tempo. Não são muitas pessoas. Ela faz isso. Ela pega um muito e ela joga, ela muda
Então é errado. Não são muitas pessoas, são pessoas de diferentes lugares do mundo sentiram uma mistura de medo e curiosidade, né? Mas também não ouviram uma sereia e ficaram com medo. O texto tem linguagem conotativa, pois é uma lenda? O texto é uma lenda? O texto o que é isso? É um texto dissertativo argumentativo, não é uma lenda, né? Se a gente pensar, o que é isso? É uma matéria jornalística, né? Então, denotativa, linguagem denotativa. A palavra sublinhada no último parágrafo do texto é um pronome pessoal e retoma a palavra sereias aqui, ó. Segui-las. Seguir elas. Seguir, VTD, quem segue, segue alguém. Seguiu quem? A sereia. Então, verdadeiro, está ali, ó. Segui-las são as sereias, então essa é verdadeira. A palavra sublinhada no primeiro parágrafo do texto expressa o sentido de oposição, já que liga duas ideias contrárias no texto. Isso aqui tem sentido de oposição? Liga duas ideias contrárias? Sim, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, a adversativa mostra realmente essa ideia de oposição. Bom, pessoal, 15 minutinhos, agora nós vamos começar com o quê? Com o pronome, com a preposição. Isso é bem rápido, não demora muito. Olha só aqui, ó. Pedro precisa de abrigo. Quem precisa? Precisa de. Essa preposição aqui, ó, é uma preposição sem valor semântico. Por quê? Porque é uma preposição regencial. Agora, observe aqui, ó. Pedro morreu de frio. De frio é uma adjunta adverbial de causa. Esse de aqui tem valor semântico. Por quê? Ele indica a causa da morte do Pedro. Perceberam a diferença? Tá. O aluno veio de moto. De meio. Meio de transporte. Valor semântico. Quadro de madeira, a gente já viu. Materialidade, do que o quadro é constituído, do que ele é feito. Livro de literatura. O que é esse de? Qual é o valor semântico desse de? Assunto, a matéria, o tópico, né? De literatura, assunto. E o livro de Luiz Fernando Veríssimo. A autoria, ele escreveu o livro, né? Ele escreveu o livro, muito bem. Olha só. O que a banca sempre pergunta? Aqui são as preposições, né, que vocês têm que saber. Antes de entrar na questão, nós temos que saber a diferença, né, como que ocorre a combinação, a crase e a contração. Olha só aqui. Em mais os, gera que palavra? Nos. O em é preposição e os, artigo. Masculino aqui, né, plural. De mais as? Das. Nós temos uma palavra com duas classes gramaticais. Em mais umas, numas. A mais os, aos. Aqui é a única combinação, porque não houve quebra fonética, né? Aos. De mais ele, dele. Preposição mais pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. De mais ali, dali. Ali é advérbio, então a preposição mais advérbio. Em mais isso, nisso. Preposição mais demonstrativo. De mais aquele, daquele. Por mais os, por os. Não, estou brincando. É pelos, né? Pelos. A mais as com crase, né? De mais elas, delas. E a mais aquilo com crase. Pessoal, olha só aqui, rapidinho. Relações expressas, assunto, né? Causa, companhia. Falou sobre política. Esse sobre é posição superior, ó. Vou botar esse troço aqui sobre a calha do quadro. Posição superior. Sob, posição inferior. E esse sobre aqui, o que é? Assunto. Causa, morreu de fome. Estão vendo aqui, ó? De fome. Então esse de, o valor semântico dele é causa mortes, né? Companhia, jantei com ela. Companhia. Especialidade, formou-se em medicina. Tranquilo. Direção, ó, olhe para frente. Para, tem duas coisas que eles questionam muito. Direção, para pode ser direção, estou olhando para a câmera. Direção, né? Ou finalidade, vocês estão estudando para passar no concurso do DEAP. Então, finalidade, para finalidade, né?
Falta, estou sem recurso. Opa, desculpa. Lugar, moro em Florianópolis. Meio, viajei de ônibus. Posse, eu gostei do carro de Júlio, quer dizer, o carro é do Júlio, né? Matéria, a mesa de madeira, a gente já viu. Origem, era descendente de italianos, origem. Tempo, nós viajamos durante as férias. E assim vai indo. Eu quero mostrar para vocês esses aqui, quer ver, ó? Que caem muito. Tempo futuro, viajarei daqui a 5 dias. Nem pense em botar H aqui, tá? Tempo futuro é só a preposição. Agora, eu viajei há 5 anos, daí vai ser o A com H, significa, né, tal. Mas daí não se trata de preposição. Distância, desvio a 5 quilômetros, né? E essa estrutura aqui, ó. O livro foi lido por Pedro. Isso aqui cai muito, ó. O livro foi lido por Pedro. Qual é o valor semântico desse por aqui? Essa frase está na voz ativa ou passiva? O livro não fez nada, ele foi lido. Então, como é que fica na voz ativa? Pedro leu o livro. Então, o livro foi lido por Pedro, aqui eles não colocam agente da passiva, eles colocam só agente, cuidado com isso, né? E assim vai. Aí, pessoal, vou mostrar agora uma questãozinha para vocês. Então vamos fazer primeiro essa daqui, depois já mostro a questão. Ó. Não fales de carnaval. Qual é o valor semântico da preposição de? Assunto. Assunto, né? Assunto. Ela viajou sem passaporte. Muito bem, falta. A porta dava para a praia. Direção. Este é um dever de todos os cidadãos. Posse, o dever é do cidadão, né? Posse. Nós viajamos com os colegas. Com companhia. Com companhia. Companhia, né? Pedro descende de franceses. Origem. Pedro opõe-se a tudo. Oposição. Vou morar em Florianópolis. Lugar. Agora já vou mostrar a questão para vocês, quer ver? Como é que a FEPESE cobra? Daí tem vários exercícios, né? Que... Opa! Se eu apertar errado, volta lá para o primeiro. Tem que ser aqui. Deu. Vamos lá aqui. Numera coluna. Relacionamento de colunas, tá? Tem uma bolsa de couro. Aqui tem, qual é a relação? Valores semânticos, né? Posse, material, lugar, causa e assunto. Tem uma bolsa de couro. Ele reclamou de raiva. A causa da reclamação é a raiva. Causa, né? Esse livro é de Tiago. Posse. O texto fala do cotidiano. Assunto. E o setor de remédios. Lugar. Tá? Então, cuidado. Ó. Outra da FEPESE. Em para viver com a família, as preposições sublinhadas apresentam, respectivamente, ideia de finalidade e de companhia. Fechou? Sim, ó. Para finalidade e com companhia. Agora ele quer a alternativa em que a correspondência entre a preposição e o sentido que ela encerra é: minha família é de Curitiba. Não é tempo, é de quê? Lugar, muito bem. Origem, né? Lugar. Eu me feri com um canivete. Instrumentos. É porque não deu. Estava naquela teoria ali que eu pulei, né? Mas é um instrumento com o qual eu utilizei para ferir, né? Alguém. Eu me feri, né? Então aqui não é posse, é instrumento. Longe daqui. Não. Com o meu canivete é sempre um instrumento que tu utilizaste para tu te ferires. É um instrumento que a gente usa para se ferir, né? Longe daqui, eu morro de tristeza. Causa, a tristeza me mata se eu morar longe daqui. Então aqui está a resposta da questão, causa. Mais uma, vamos ver por que está errado. Gosto de falar sobre este belo município. Assunto, muito bem. Viram como é fácil? Pessoal, isso aqui assusta, mas é simples. Vocês vão olhar as preposições, observar os valores semânticos e acertar esse tipo de questão, né? Agora a última. Agora, meus amigos, passeio em Santa Catarina. Lugar, né? Lugar.
Agora, só para fechar, tem mais 2 minutinhos, só um pouquinho. Ó, baseando-se no texto, analisa as afirmativas abaixo. Isso aqui é questão de referenciação, é muito comum ter nas bancas da FEPESE. O pronome nela refere-se à Praia de Laranjeiras? Vocês vão dizer, se o pronome nela se refere à Praia de Laranjeiras. Ó, a Praia de Laranjeira, uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica, é a mais próxima do centro de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra, por mar e, o que mais? E por teleférico. Tal. Nela há maricultura de mexilhões vendidos nos restaurantes da própria praia. Nela faz referência à Praia de Laranjeiras? Sim. Olha, é só jogar a seta que vocês vão encontrar o referente. Então, ó, na Praia de Laranjeira há maricultura de mexilhões. Né? Fácil, né? Ó, o que é nela? É o em mais ela. Em, na praia. Porque há cultura em algum lugar. Em mais ela, nela. Gerou a palavra nela, né? Os pontos e vírgulas foram empregados para separar itens de uma enumeração. Verdadeiro ou falso? Aqui é questão de pontuação. Vocês nem viram pontuação ainda. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra. Sim, porque ele está enumerando de que forma eu posso acessar a praia. Né? Ó, por mar, por teleférico, e qual é o outro? E por terra. Né? Então, verdadeiro. Pode ser alcançada por terra, por mar e por teleférico. Por que eu uso ponto e vírgula? Quando já existe vírgulas num período, por uma questão de organização textual, para não haver confusão, eu uso ponto e vírgula. Justamente quando eu tenho um texto já muito pontuado com vírgula, né? Com muita vírgula. E agora, por última, ó, a colega que tinha perguntado sobre travessão, ó. Não, era sobre o aposto, né? Ó, baseando-se no texto, analisa as afirmativas abaixo. Os travessões isolam uma expressão explicativa, verdadeiro ou falso? A Praia de Laranjeiras, ó, uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica, é a mais próxima do centro de Balneário Camboriú. Isso daqui pode ser considerado uma oração? Não tem verbo, pessoal. Não vão cair nessa armadilha. Ó. Uma pequena baía rodeada pelo verde. Isso aqui é um aposto explicativo. Eu estou explicando, né? E tal. Agora é o seguinte. Posso substituir os travessões... Não, aqui da travessão, né? Posso substituir os travessões por parênteses? Posso. Posso substituir os parênteses ou os travessões por vírgula? Posso. É possível. As orações, né, os apóstolos, eu posso separar os apóstolos explicativos e também as orações quando elas são explicativas, né? E aí, pronto. E aí, aqui, a expressão através equivale a também? Através equivale a também? Não. Através equivale a quê? Por meio de, né? Por meio de, através, por meio de. E aí... Chega, porque senão a gente não vai conseguir. Pessoal que está assistindo em casa também, é interessante, se não entendeu algum, né? Se o pessoal não entendeu algum ponto, revejam a aula e façam os exercícios.